Existe uma frase que eu vejo quase todos os dias na internet. Talvez você mesmo já tenha falado ela, talvez eu também. A frase é simples: o algoritmo não me entrega. E durante muito tempo eu realmente acreditei nisso. Quando um vídeo meu não tinha visualizações, não conseguia inscritos, quando eu passava horas editando e não vinha resultado, eu culpava o algoritmo. Porque é uma explicação confortável. Ela tira o peso das nossas costas. Ela faz parecer que existe uma força invisível impedindo o nosso crescimento. Mas depois de muito tempo criando conteúdo, eu comecei a perceber uma coisa. Talvez o algoritmo não estivesse contra mim. Talvez ele simplesmente não estivesse convencido. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque quando você acredita que o algoritmo está contra você, parece que não existe mais solução. Mas quando entende que ele não está convencido, você percebe que ainda pode mudar alguma coisa. Pensa comigo. Se o objetivo de uma plataforma é manter as pessoas assistindo, ela não ganha nada escondendo bons vídeos. Na verdade, ela ganha justamente ao contrário. Ela precisa encontrar conteúdos que façam as pessoas permanecerem por mais tempo. E se o seu vídeo consegue fazer isso, a plataforma tem interesse em mostrar ele para mais pessoas. E foi quando eu comecei a enxergar o algoritmo de outra forma, não como um inimigo, mas como um filtro. Um filtro que está tentando responder apenas uma pergunta: as pessoas realmente querem assistir isso? E eu sei, essa pergunta pode ser desconfortável, porque é muito mais fácil culpar um sistema do que analisar o próprio conteúdo. Mas foi exatamente essa pergunta que comecei a mudar minha forma de pensar. Durante muito tempo eu acreditava que bastava trabalhar duro, passar horas editando, adicionando efeitos, melhorando a qualidade, postar mais vezes. E eu percebi que o esforço e o resultado nem sempre andavam juntos. Porque o público não vê o esforço, o público vê apenas o vídeo final. E isso foi uma das lições mais difíceis que eu aprendi. Ninguém clica em um vídeo porque você demorou 10 horas para editar. Ninguém assiste porque você passou a madrugada toda acordado. As pessoas assistem porque o vídeo desperta interesse, chama atenção, gera promessa, parece interessante. Existe uma curiosidade. E quando eu comecei a entender isso, algo mudou. Eu parei de perguntar por que o algoritmo não entregou. E comecei a perguntar por que alguém clicaria. E essa pergunta mudou tudo. Que ela me obrigou a enxergar meu conteúdo pelos olhos de quem assiste. E foi aí que eu percebi quantos erros eu estava cometendo. Títulos que não despertavam curiosidades, miniaturas sem emoção, introduções lentas, vídeos que demoravam para chegar ao ponto, sabe? E não era culpa do algoritmo, eram as coisas que eu podia melhorar. Uma das armadilhas para quem cria conteúdo é acreditar que o vídeo começa quando a pessoa dá play, mas na verdade isso não é verdade. O vídeo começa muito antes, ele começa no título, na sua miniatura, na primeira impressão. Porque antes da visualização existe uma decisão, que é o clique. E se ninguém clica, o melhor vídeo do mundo continua invisível. Um exemplo. Cara, imagina que você escreveu o melhor livro da história, mas colocou uma capa totalmente sem graça. Quantas pessoas iriam abrir esse livro? Provavelmente poucas, porque o conteúdo, não porque o conteúdo é ruim, mas porque ninguém teve motivos para descobrir que ele era bom. E isso acontece sempre na internet. Existem vídeos excelentes que ninguém assiste, e existem vídeos medianos que conseguem milhões de visualizações. A diferença muitas vezes não está apenas na qualidade, está na apresentação. E quando eu percebi isso, eu comecei a observar outros criadores. Passei horas analisando canais, tentando entender porque alguns vídeos me faziam clicar imediatamente
enquanto outros eu ignorava sem pensar duas vezes. Eu comecei a perceber alguns padrões, tipo, os melhores criadores entendiam uma coisa. Eles não estavam competindo apenas por visualizações. Eles estavam competindo por atenção. E a atenção é uma das coisas mais valiosas do mundo atualmente. Todos os dias as pessoas são bombardeadas por centenas de vídeos, centenas de notificações, distrações. E então a pergunta não é apenas se o seu vídeo é bom. A pergunta é por que alguém escolheria assistir justamente o meu vídeo. Eu sei, essa pergunta pode parecer dura, mas ela é extremamente importante, porque ela coloca o foco onde realmente importa, no espectador. E foi nesse momento que eu percebi algo curioso. Os criadores que mais reclamavam do algoritmo geralmente passavam pouco tempo estudando o público, enquanto os criadores que cresciam estavam constantemente tentando entender as pessoas, o que elas sentem, procuram, sabe? Geram tensão, curiosidade, o que faz a pessoa assistir até o final. Quanto mais eu observava isso, mais minha visão mudava. E hoje eu acredito que o algoritmo é muito mais simples do que parece. Nós que gostamos de complicar, porque no fundo ele está apenas observando sinais. Que as pessoas clicam, assistem, ficam, voltam, compartilham, gostam. São perguntas simples e todas elas têm algo em comum. E elas dependem das pessoas, não do algoritmo. Por isso eu comecei a enxergar uma verdade que demorou anos para entender. Se você quer vencer o algoritmo, pare de estudar o algoritmo. Comece a estudar as pessoas, porque no final das contas o algoritmo está apenas observando o comportamento delas. E isso mudou completamente a mentalidade. Hoje, quando um vídeo não funciona, eu não entro mais em desespero. Eu não concluo automaticamente que fui sabotado. Eu tento entender. Será que o título era fraco? Será que a ideia não era tão interessante quanto eu imaginava? Será que a abertura não prendeu atenção? A miniatura não chamou atenção o suficiente? Eu me faço essas perguntas e encontro algo para melhorar. E toda vez que encontro algo, eu evoluo. Muito mais do que evoluir apenas reclamando do algoritmo. Então, isso significa que o algoritmo é perfeito? Eu me faço essa pergunta. E claro que não. Nenhum sistema é, nenhuma plataforma é, tecnologia é. Mas acreditar que ele está perseguindo unicamente o seu canal é uma armadilha perigosa, porque tira uma crença de que você é aquilo que mais importa, que é a sua capacidade de aprender, melhorar, evoluir. E no final, essa parte é o que realmente faz a diferença. Os criadores que crescem não são aqueles que nunca erram, são aqueles que aprendem mais rápido, são aqueles que transformam cada vídeo em uma lição, observam, ajustam e continuam. E se você hoje sente que o algoritmo está contra você, eu quero te deixar aqui. E se ele não estiver? E se ele estiver apenas esperando um vídeo em que as pessoas realmente queiram assistir? Estiver apenas reagindo ao comportamento do seu público? E se o próximo passo não for reclamar mais, mas entender mais? Talvez essa seja a pergunta que muda tudo, porque no dia que eu parei de lutar contra o algoritmo, comecei a focar nas pessoas, e foi exatamente nesse momento que eu comecei a enxergar o YouTube de uma forma completamente diferente. O algoritmo não está contra mim, ele está seguindo o público. E a verdadeira pergunta é: será que eu também estou?